A paz do Senhor, na paz do Senhor. Hoje, 2026, agosto 9, quero compartilhar 6 ou 7 dedos de prosa homenageando o meu pai. Hoje é Dia dos Pais. E eu quero então, aqui nesses 6 ou 7 dedos de prosa, homenagear o meu pai. Bom, meu pai, ele foi alcoólatra, bebia muito, mas não só. Ele também, as lembranças que eu tenho de infância, é que ele trabalhou sempre durante a noite. Então, durante a noite ele trabalhava e chegava em casa de manhã e depois ia em seguida para o bar e ia tomar, a gente falava pinga, cachaça, mas sempre no bar. Meu pai nunca bebia em casa, ele nunca trouxe ninguém para casa, ele só bebia no bar. Então, eu tenho essas duas lembranças do meu pai muito forte mesmo, que é isso, que ele trabalhou sempre durante a noite, exatamente, aproximadamente 25 anos, e quando estava para se aposentar, aproximadamente um ano antes, ele veio a falecer de cirrose. Então, ele faleceu no ano de 1991. Foi uma época também que eu passei uma crise forte, um ano antes, 1990, e também no ano seguinte ao falecimento de meu pai, no ano de 1992, tive outra crise. E nesta época, sempre acompanhado antes por ele e depois pelos irmãos e pela minha mãe. Mas a lembrança que eu guardo do meu pai também, além de ter sido trabalhador à noite durante tanto tempo e sempre tomar pinga e ficar agressivo e falar muitas coisas, é que também ele me passou o exemplo de trabalhar. Sim, esse exemplo eu tenho forte com meu pai, de trabalhar. Tanto que também, mesmo com essas crises, eu me mantive trabalhando, registrado, alguns nordestinos falavam trabalhando fichado, então me mantive trabalhando, porque esse exemplo eu tive e mantive do meu pai. E quando foi para me aposentar também, olha, foi uma batalha grande, terrível, não foi fácil, muitos levantes, muitas coisas contra, não é? Mas estou aqui, né? Graças a Deus Pai, graças a Jesus amado, que sempre diz sobre espiritualidade, e também graças ao Espírito Santo e aos anjos do Senhor. Aleluia! Sim, que são forças poderosíssimas. Quem lê a Bíblia, quem sente a Bíblia, quem passa a ser tocado pela Bíblia, sabe disso. E a Bíblia também nos ensina que devemos honrar pai e mãe, não só quando está vivo, mas também. Tem uma frase muito conhecida para quem lê sobre filosofia, que falando assim em tradução livre, que é de Saint-Exupéry, que quer dizer, quando a pessoa convive com a gente e parte, ela leva um pouco da gente e deixa um pouco dela para nós. Então nós podemos entender isso como no plano horizontal, né, numa empresa ou em algum convívio, né? A pessoa parte para algum lugar, é remanejada para algum lugar, recebe um convite para ir para algum outro lugar, então ela deixa um pouco dela para nós e leva também um pouco de nós para onde vai. Isso é no plano terreno. Agora, em referência a essa citação que eu digo de Saint-Exupéry,
questão de pai e mãe já não é tanto essa questão de levar, porque é genético. Então, o genético, o gene está na pessoa, não é? Então, de pai e de mãe nós temos a genética, nós temos a herança natural, seja pelo olho azul, seja pelo cabelo liso, seja pelo olhos castanhos como o meu, não é? E seja pela formação que nós temos também de pai, de mãe e quem nos cria, não é? Mas no meu caso, essa questão de pai realmente esse é um exemplo que ele deu. E há também um outro exemplo que meu pai deixou para mim, que mantenho, que é muito bom para mim, que foi muito e permanece sendo importante, que esse eu prefiro guardar, prefiro resguardar. Sim, então aqui eu deixo também mais uma homenagem a meu pai, não é que hoje é o Dia dos Pais, porque se não fosse por eles, né, nós não estaríamos aqui, né, e por meio deles nós podemos também seguir adiante. Agora, em referência a livramentos, em referência a coisas que tentam contra, armações, ciladas, jogadas, coisas matutadas, coisas arquitetadas, aí só Deus Pai, só o Senhor dos Exércitos, só o Senhor dos Exércitos é o Shaddai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai de nosso Senhor, olha, nosso Senhor, Jesus Cristo, o meu bom pastor, sim, bom pastor, o nosso conselheiro maravilhoso. Aleluia! Que bom, que bênção, que bom, que bênção. Por quê? Se a gente, eu tenho defendido também essa questão, como viúva, sim, minha mãe viveu como viúva, né? Bom, mas a gente é outro assunto. Hoje eu estou falando do Dia dos Pais, porque viúva, né, aquelas de bom coração, aquelas que mantêm a retidão, também o órfão, né, que eu passei a ficar sozinho, né, sozinho, mas na minha fé, na minha crença, no que deixou de exemplo meu pai e minha mãe, e também o estrangeiro que chega aqui, não é, sem conhecer a língua e tem sempre espertos para aproveitar, para tirar proveito, né, de quem não conhece a língua. Até nós que sabemos o português, que também nem o português é uma linguagem fácil, também estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a golpes. Imagina um estrangeiro que não sabe a língua, não é? Pois é, então é bem por aí, não é? Mas maior, grandioso é o nosso Deus. Nós cremos, não é? Nós que seguimos a Bíblia ou nós que somos tocados a seguir a Bíblia, os ensinamentos altos, sagrados, espirituais. Não esses ensinamentos, essas doutrinas que coloca coisa na cabeça, que mete coisa na cabeça das pessoas, né? E a pessoa cresce com essa crença e se mantém nesta crença, né? Que é colocada justamente para derrubar, destruir, é coisa é coisa do capeta mesmo, não é? Porque ele quer destruir a família, porque destruindo a família, aí ele tem acesso livre, aí ele pode entrar na casa, aí ele pode dominar, aí ele pode, mas quem está debaixo da palavra mantém firme nesta fé e, se for preciso, vai repreendendo, se for preciso, vai fazendo mais orações de São Bento, não de... Tem pessoas que creem em São Jorge, não é? Que derrubou o dragão, mas eu não. Eu gosto mais da oração de São Bento, né? Oração de São Bento. Como que é a oração de São Bento?
A cruz sagrada seja minha luz. Não, não, não seja o dragão meu guia. De jeito maneira não. De jeito maneira, não seja o dragão meu guia. Vá para trás, Satanás. Jesus, o Cristo, dizia: vá de retro, Satanás. Vá para trás, Satanás. É mal que tu ofereces, né? Não presta, não serve, não serve. Bebe tu mesmo os teus venenos, as tuas coisadas. Esta é a oração de São Bento que me toca também. Mas não só, tem muitos versículos importantes. Aleluia. Concluindo aqui, aqui o café a xícara é decorativa, né, para o momento. Também o crucifixo na parede é decorativo, é só para, digamos, ilustrar né, mas tem um local devido. O café eu já tomei, na verdade, café com leite. Tem um pozinho preparo, coloco a água aqui e já tomei o café. É só ilustrativo para retratar o momento, não é? Mas a questão aqui mesmo. E outra, concluindo então um dizer popular que não precisa nem ser instruído para saber, né? É este: antes só do que mal acompanhado. Pessoas estranhas não, de jeito maneira. Vou repetir: antes só do que mal acompanhado, porque tem pessoas maldosas, perversas, sim, acreditem ou não, aceitem ou não, concordem ou não, né? Que nem a eletricidade. A eletricidade, se a pessoa não souber mexer, pode tomar um choque, não é? Até um profissional sabe disso, não é? Então, independente de crer na eletricidade, se colocar a mão ali, pode tomar um choque, né? Inclusive aqui no imóvel, quando eu cheguei aqui, disse que estava tudo bonito, eu fui desligar a chave geral, desliguei. Quando eu fui mexer aqui na instalação, deu um estouro aqui, né, na caixa de luz, sendo que eu tinha desligado tudo. Isso é coisa de eletricista, coisa de, né, não sei. Enfim, é a verdade, e a verdade eu posso dizer, posso falar, porque estou debaixo da palavra de Deus e permaneço. A paz de todos, a felicidade de todos, que todos estejam bem. Quanto ao meu pai, eu guardo essas lembranças, né? Esses valores que ele me deixou. Sim, aleluia. Que bom. Amém. Amém.